Olha aí, os confrontos de oitavas de final desta Libertadores. Jogos de ida. São Lourenço 1, Atlético Mineiro também 1, Grêmio 2, Fluminense 1, Tajeres 0, River Plate 1, Colo-Colo 1, Júnior 0. Do outro lado do chaveamento, Nacional do Uruguai e São Paulo se enfrentam hoje nesta primeira partida. Botafogo 2, Palmeiras 1, Peñarol 4, The Strongest 0 e também hoje este Flamengo e Bolívar. Nosso primeiro assunto por aqui, então vamos com números das duas equipes em 6 jogos nesta Libertadores. O Flamengo venceu 3, empatou 1, perdeu 2, um aproveitamento de 56%, 11 gols marcados e 4 sofridos. E o Bolívar venceu 4, empatou 1, perdeu 1, um aproveitamento de 72% para 13 gols marcados e 9 sofridos. E o desempenho do Flamengo em Libertadores desde 2019. Em 19 chegou à decisão e ficou com o título. Em 2020 chegou até as oitavas. Em 21 foi para a decisão, ficou com o vice. Em 22 foi campeão mais uma vez. Em 23 caiu nas oitavas e agora chegando às oitavas de final para este confronto contra o Bolívar. Mais números do lado de cá. Pedro, 24 gols pelo Flamengo na Libertadores, é o segundo maior artilheiro da história do time no torneio. Tite na tela pra gente com 9 participações em Libertadores, 71 jogos, um aproveitamento de 62% e um título em 2012. E são 6 confrontos em Libertadores entre Flamengo e Bolívar. 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 3 vitórias dos bolivianos. Vamos direto para o Rio de Janeiro, já ao vivo, com as primeiras informações, análises. Pedro Henrique Torre, Djalminha, chegando do Maracanã pra gente para falar deste confronto de logo mais Flamengo e Bolívar. Bem-vindos, amigos. Beijos aos dois. Quem tô aí, hein? Olha, tá com de camiseta. Tudo bem, Gláucia? Um beijo pra você, um beijo pra Mari também, abraço pro Renato, um abraço aqui pro Djalminha. Deu um esquentado, o solzinho tá batendo aqui, deu pra ver, a gente fica mais à vontade aqui no Rio de Janeiro com o solzinho, né? E o pessoal tá na expectativa, todo mundo já arrumando as grades, andando pra lá e pra cá aqui, porque vai ficar muito quente o clima mais à noite aqui no Maracanã, expectativa de mais de 60 mil pessoas para esse Flamengo e Bolívar. O dia 15 de agosto chegou e o Flamengo tem essa grande decisão aí contra o time boliviano. Um jogo muito difícil, o Flamengo já teve o gosto de encarar o Bolívar na fase de grupos. É um confronto muito difícil porque tem essa perna na altitude. A gente sempre lembra esse jogo de volta na altitude. O Flamengo não ficou em primeiro lugar do grupo na fase inicial, então vai ter que cumprir essa segunda perna lá na temida altitude, 4.000 metros, é sempre o grande fantasma. Então por isso, Djalminha, fica sempre aquela questão aqui, seria muito bom repetir o que o Peñarol fez pelo menos contra o Strongest ontem, né? Fazer uma vantagem muito larga nesse primeiro jogo, mas tem que ficar na cabeça também que o importante é fazer uma vantagem, né? De repente construir naturalmente um placar mais elástico. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, Mari. Renatinha, o fã do esporte. Não, sem dúvida, Pedro. Eu acho que o Flamengo não pode deixar passar essa oportunidade no jogo de hoje. É lógico, a gente quando fala de fazer o resultado, golear, você tem que sempre lembrar que tem que fazer o primeiro, o segundo. É sempre esse conselho que a gente sempre dá, porque não adianta você pensar em golear se você não elaborar um plano de jogo com calma, porque o gol vai saindo naturalmente na medida em que você vai jogando bem, naturalmente sai o gol. Mas sem dúvida alguma, eu vejo como fundamental fazer um resultado, porque o Flamengo já enfrentou essa equipe na fase de grupos, apesar que na Bolívia não entrou com uma equipe titular, entrou com uma equipe teoricamente com algumas reservas, foi derrotada, mas nesse jogo não jogou um jogo tão ruim. Então, por isso, eu vejo o Flamengo com totais possibilidades de conseguir esse resultado. Na fase de grupo, nós lembramos bem, foi 4-0 aqui no Maracanã. Então, mesmo com alguns desfalques, eu acho que o Flamengo tem condições não só de ganhar, mas que de realmente ratificar essa classificação, essa vantagem, para que não tenha preocupação em ir para o jogo com altitude, em preocupar em perder de pouco, enfim, matando o jogo aqui no Maracanã. Acho que o Flamengo já se tranquiliza e até pode poupar, já que
nesse momento da temporada a gente sabe que vai ter a maratona grande de jogos e o Flamengo também está na briga pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Seria um sonho muito grande para o torcedor rubro-negro poder poupar, imagina, jogadores no próximo jogo, abrir um placar tão confortável como talvez foi na primeira fase de 4-0, por exemplo, e jogou o jogo até com time alternativo na ocasião, como você disse, foi 2-1 para o Bolívar lá, e tem um jogo no fim de semana também muito importante, que é o Botafogo, disputa de liderança de Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Tem sempre uma preocupação também, Glaucio, em relação ao segundo jogo. A bola defensiva aérea, que vem sendo um tormento do Flamengo, na altitude complica mais a velocidade. Então, o Flamengo tem essa preocupação, quer abrir uma boa vantagem aqui para levar lá para La Paz no jogo de volta na próxima semana, 4.000 metros de altitude. Gláucia. Ô, Djalma, só antes da gente passar aqui também, depois até seguir o papo com vocês, falando em relação a jogos na Bolívia, você foi campeão da Copa América com a seleção em 97 por lá, né? Gostaria que você trouxesse o teu relato também de como é pro atleta esse jogo, fora esse jogo em altitude. O Pedro lembra essa questão de bola aérea, enfim. Mas se você pudesse falar pra gente como é que é atuar em situações como essa, por favor, Djalma? Glaucia, sem dúvida alguma altera muito. Você lembrou aí dessa final de 97, o primeiro gol que nós levamos foi um gol de falta e justamente em função disso, a bola realmente pega mais velocidade. E só para contar assim, uma anedota, né, naquele clima de decisão, de final, quando me mandaram aquecer, eu fui aquecer, eu não tinha ainda jogado na minha vida na altitude, eu fui aquecer como um louco, né, rápido, e já no aquecimento eu já fiquei abafado e cansado. Imagina você tendo que atuar e jogar durante 90 minutos. A coisa é puxada, né? É interessante esse relato do Djalminha, né? Você já sente ali no aquecimento. E é uma discussão que eu acho que ainda pro público geral, tem muita gente que acha que é papo furado, que é fresco. E assim, e relatos... Claro que tem gente que lida que fica um pouco melhor e outros pior, mas assim... Cada corpo... Eu já vi jogador que chega, fala, me senti benzão. Tem outros que, dá 15 minutos, falou o Djalma. 15 minutos fala, pelo amor de Deus, me traz o... Então, assim, é complexo. Por isso que aqui é importante fazer um grande resultado. Desde sempre essa é uma discussão, né, para esse confronto. Também pelo jogo de fase de grupos. Esse assunto sempre permeou o Flamengo, não só por questão logística, mas essa questão de altitude. E aí passa muito pelo que os dois falaram, né? De fazer esse resultado aqui no Maracanã ser imprescindível dentro dessas oitavas de final. O que não pode fazer é achar que vai fazer tudo em 15, 10 minutos. Porque no momento que você sai também afobado, você dá espaço. E o jogo do Flamengo contra o Bolívar no Maracanã, apesar do 4-0, foi um jogo sem controle nenhum. O Flamengo tomou uns contra-ataques do Bolívar que, assim, o jogo ficou meio trocado em alguns momentos. É porque a outra equipe, tecnicamente, não teve a capacidade de ir lá e também dar uma estocada no Flamengo. Então, assim, eu entendo muito a necessidade de ir pro abafa, de conseguir um grande resultado. Mas se você faz isso sem organização também no vamos, você acaba se lascando. Mesmo porque, né, Rê, não é só altitude, porque a gente tem um adversário muito bom, que é o Bolívar do outro lado, que já mostrou isso. Eles pararam de ser só altitude. Exatamente, não é só isso. Um exemplo bom pro Flamengo, eu tenho certeza que o Tite deve ter dado uma olhada, foi no Peñarol ontem contra o The Strongest. Os 20 minutos, assim, alucinantes, e fizeram a vida deles já no... Porque vai acontecer a mesma coisa com o Flamengo, vão subir também. Claro. Não, de fato, e assim... O conforto de você ter essa primeira partida em casa, você ter essa possibilidade de fazer o resultado diante do seu torcedor, quando os meninos eles falam sobre poupar no jogo da volta, é poupar inclusive desse desgaste da viagem, né? De você já poder concentrar algumas peças de volta no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ali brigando na ponta. O Djalminha fala do gol de falta e é outra arma deles lá, né? O chute a longa distância. Foram 26 finalizações no jogo. Lá, o Flamengo realmente sentiu muito isso, porque deu oportunidade, espaço, eles vão arriscar mesmo. Então, é a oportunidade do Flamengo fazer em casa para não depender do jogo da volta. No fim de semana tem clássico pelo Brasileirão, né? Aquela vida dura, aquela sequência puxada. Agora, Pedro, o que a gente tem para esse jogo de logo mais? Algumas ausências importantes para esse time do Tite. Como é que deve vir o Flamengo hoje? A grande ausência, Gláucia, é o Cebolinha, né? Porque teve aquela ruptura
né, do tendão de Aquiles, já foi operado, foi bem sucedido, mas só para ano que vem mesmo, porque foi bem grave na situação do Cebolinha. Ele até colocou mensagem nas redes sociais com a esposa e tudo mais, mas claro que o jogador fica muito abatido. É uma perda considerável para o Flamengo, porque era um jogador, até conversando com pessoas ali do Flamengo, imaginava que o Bolívar que veio na fase de grupos para o Maracanã foi um Bolívar mais solto, mais aberto. Então propiciou até o que o Renato disse, um jogo mais aberto, assim. E o Flamengo conseguiu até fazer 3-0 logo de saída, assim, e o Cebolinha foi importante nesse jogo. Nesse jogo, consideravam que o Cebolinha seria ainda mais importante para abrir a defesa. Se imagina um Bolívar um pouco mais fechado, muito mais fechado, para tentar levar essa decisão para a altitude. E aí você deve ter, muito provavelmente, é o que o Tite imagina, treinou com o Luiz Araújo do lado esquerdo, já que o Bruno Henrique está suspenso. Bruno Henrique foi expulso contra o Milionários no último jogo, então está suspenso. Então ele utilizou até essa formação com o Luiz Araújo nos jogos contra o Palmeiras, porque também não teve os dois por outras situações. Djalminha, ele alterna um pouco o Gerson com o Luiz Araújo em determinado momento, mas sem o Cebolinha, o jogador que costuma abrir defesa, complica um pouco mais, né? Sem dúvida alguma, complica, porque eu acho que o Cebolinha vivia o seu melhor momento, de repente, desde que chegou no Flamengo. Ele vinha com confiança, vinha jogando muito bem e consequentemente, para esse jogo não tem o Bruno Henrique, que seria o substituto natural. Eu acho que altera um pouco, sim, porque a característica do Luiz Araújo é mais pelo lado direito. Se ele tiver que atuar ali pelo lado esquerdo, ele não é a posição predileta dele, onde ele se sente mais confortável. Acho que de repente pode até ter um revezamento, ele na hora que ele cai pela direita, o Gerson cai por ali, até o próprio Arrascaeta, para que ele possa também ter uma movimentação e possa cair pelo lado que ele jogue melhor. Mas assim, pensando numa temporada longa como a gente sabe que vai ter essas contusões, por isso a necessidade de ter um plantel grande e de qualidade como o Flamengo tem, para quando aconteça esses casos, né, num jogador tão importante como o Cebolinha, que tenha substitutos à altura para o Flamengo não sentir isso e poder conseguir a vitória tranquilamente. Exatamente, além disso, além do Cebolinha, você não tem também o Vinha, o Flamengo não vai ter o Vinha, porque também teve um problema no joelho direito, o Flamengo não divulgou exatamente o prazo, nem qual foi exatamente o problema, mas é um problema no joelho, de ligamento, a suspeita, mas imagina-se que ele possa voltar um prazo até anterior ao Cebolinha, mas vai necessitar de cirurgia, mas o Vinha ficava mais como opção ao Ayrton Lucas, então o Cebolinha que é o problema maior nesse momento para o Flamengo nessa disputa contra o Bolívia, e aí como opções você acaba tendo ali, você tem o Gabigol, que ainda não marcou nessa Libertadores, enfim, vive um momento um quanto mais conturbado no Flamengo. O Matheus Gonçalves, o Lohan são mais garotos, assim, que fica como opção para o Flamengo, se, enfim, tiver que na necessidade no segundo tempo. São opções que o Flamengo pode usar. O Gabigol não vem sendo utilizado, né? Eu acho que a cobrança até eu acho até certamente injusta, ele não tá fazendo gol, mas não vem jogando, né? Então acho que é uma opção, mas eu acho que para começar o jogo, eu vejo a melhor opção mesmo o Luiz Araújo, porque você precisa de ter a velocidade, né? Então dos jogadores de opções que tem no elenco, o Luiz Araújo é o que de mais velocidade, então acho que a escolha dele por iniciar o jogo correto. No decorrer do jogo, o Flamengo tendo a vantagem ou não, aí tem as opções, Gabigol, o Matheus Gonçalves, o Lohan, que são boas opções sim, mas eu acho que o Flamengo na parte ofensiva fica um pouco debilitado em função do seu lado esquerdo, seus dois principais jogadores não estarem presentes. E só para complementar, Glaucia, antes de devolver, o Varela também, ele tem tinha um probleminha no quadril, se recuperou, mas muito provavelmente o início vai ser com o Wesley, que já vem num ritmo melhor do que o Varela, então a tendência é que o Wesley, tem negociações para sair para o futebol italiano, a tendência é que o Wesley siga ali na lateral direita e o Varela como opção no banco de reservas. Glaucia. Obrigada, Pedro, Djalma, beijão pros dois, ótima sequência de trabalho por aí. A gente, claro, segue acompanhando tudo deste Flamengo e Bolívar. Ao longo aqui do nosso Sport Center a gente traz mais detalhes desse jogo que você confere com exclusividade aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Vamos dar uma olhada no provável Flamengo do técnico Tite para a noite de hoje? E aí a gente já fala muito em cima também das informações que o Pedro trazia, né, de desfalques e opções que o Tite tem em mãos. E aí o Flamengo que deve ir a campo contra o Bolívar. Rê? A estrutura de time é o que tem de melhor, né? O Flamengo no momento. Claro que seria importante ter o Vinha ali como opção. O Cebolinha é um cara que está muito adaptado a jogar pelo lado esquerdo.
Mas o Luiz Araújo, ele vem se adaptando nessa função. Acho que ele vem entendendo mais a tendência de mais fundo de campo, né? Para ele trazer para dentro já é uma pegada um pouco diferente. Aí isso pode até... Isso às vezes alterna um pouco o comportamento do Ayrton Lucas, que pode atacar um pouco mais por dentro. Mas o Ayrton vem numa crescente enorme nos últimos anos, nos últimos jogos, vem jogando muita bola. E, assim, é o que tem de melhor o Flamengo, com o Gerson fazendo um movimento de fora para dentro, e eu acho que faz mais sentido ter o Wesley quando você tem o Gerson por ali, porque o Wesley tem mais potência, mais velocidade para atacar a linha de fundo. O Varela é um cara que defensivamente até sustenta um pouco, mas quando precisa atacar não vai muito legal, ele dá uma quebrada nas jogadas do Flamengo. Então, assim, é o que tem de melhor. Acho que é muito mais uma questão hoje de postura, de intensidade, de saber colocar ritmo no jogo, de pressionar. Hoje a gente precisa ver um Flamengo intenso acima de tudo, com o ritmo lá em cima. Vamos ver se consegue. E o Luiz Araújo, ele dá isso pro Flamengo. Essa intensidade, esse ritmo. Ele tem algumas partidas ali de destaque, justamente quando o Flamengo tá muito abaixo. A gente volta lá na Copa do Brasil contra o Amazonas, ele entra no jogo da volta, que o Flamengo só 1-0. Flamengo muito devagar, muito lento, e ele entra, ele dá outro ritmo. Ele realmente dá essa intensidade pra equipe. E eu concordo com o Renatinho, é o que tem de melhor, assim. Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e Pulgar, é impressionante esse meio de campo. Que o Pulgar vem jogando também, a sustentação que ele dá, a segurança que ele dá para esse setor. Então é o que o Tite tem de melhor. Além do Flamengo, São Paulo também em campo hoje pela Libertadores.